Há 47 anos passados, quis Deus que um grupo de pessoas se reunisse em Três Corações, Minas Gerais, para decidir suas vidas, tanto profissional quanto familiar, sem saber que ali ia acontecer uma experiência militar, que podia dar certo ou dar muito errado. A ESA passou 11 anos sem formar sargento das armas e estava recomeçando com aquela turma. Tudo foi reestruturado. Instrutores e monitores novos, novas metodologias de ensino, novas táticas de combate e uma nova forma de guerra psicológica seria testada naquela turma. A turma Silvio Delmar Hollenbeck. Esta é uma narrativa bem-humorada, contada com apoio de fotografias, lembranças ruins, excelentes lembranças e uma sólida amizade que persiste há quase meio século. João do Puro. Ninguém representa melhor nossa turma de sargento que esse homem, nosso campeão mundial, colega de alojamento dos tempos que fui infante, com o seu recorde mundial do salto triplo em 1975, nos Jogos Pan-Americanos da cidade do México, com a incrível marca de 19,89 centímetros de metro. Eita, João! Esse recorde durou uma década. Então, de carona neste salto longo e demorado, que viajou até agora por 47 anos, desde Três Corações, Minas Gerais, até Vitória, no Espírito Santo. Lembre-se, o grupo maior esteve reunido na semana passada em Salvador, na Bahia. Vamos ver algumas fotos coletadas, rir delas e matar um monte de saudades. A foto inicial não podia ser outra, que mostra a nossa turma completa, quase terminando o curso de formação de sargento diante do pavilhão principal da escola. Aí estão os 56 alunos que terminaram o curso de artilharia naqueles idos de 1977. Ali está colegas conhecidos por nomes estranhos, como Bill, Muquirana, Varizes, Marizinho, Xerife, Cachorrão, Agulha Japonesa, Viadei, Faixa, Queixada, Boca Negra, Mãozinha, Bernardino, TDA, Amigo, vê bem, Arataca. Afinal, nós somos anteriores ao patrulhamento ideológico. Vamos ver o que vem depois disso. Pois bem, no começo, Deus criou o céu e a terra. Mas já existia os alunos do curso de artilharia da ESA. Olhem bem a fotografia do primeiro dia da artilharia, o pessoal ainda paisano, outros fardados, porque eram cabos, soldados, sargento temporário, chegando na ESA. Ali não estão os que vieram de outros cursos. Aí estão os que, inclusive, saíram da artilharia para outros cursos. Ao lado, a nossa querida e amada sala de aula. E para afrontar o senhor, eles se dividiram em tribos. E aí começou a criar a A1, a A2, o time disso, o time daquilo, o time daquilo outro. Claro que, mas toco da goiaba, a A1 era de A a Z a metade e a A2 era a outra metade. Os bravos resistiram. Alguns tiraram a roupa, como vocês podem ver aí em cima, ficaram quase nus, tentando permanecer unidos diante do prédio do nosso curso. Embaixo daquela turma de beiçudo, com as suas botas barulhentas, fazendo uma barulheira danada em nossas cabeças. E o inimigo de Deus venceu e dividiu a turma em duas metades. Mas quando eles bobeavam, a turma se reunia
E no momento que a relação ia iniciar, os guerreiros riam sem saber o que estava esperando de cada um deles no momento seguinte. Era a hora daquela pergunta estranha do monitor do cão. Tá rindo de quê, combatente? Pois é. Mas, a cada divisão, as tribos ficavam mais estranhas. E aí, dentro das metades, surgiram outras tribos. A tribo do futebol, a tribo do churrasco. Presta atenção nessa foto aí de baixo, que tem uma coisa estranha. O Schuster tá pegando o xerife. E o Dominguinho veio com a faca na mão tentando salvar ele, mas não teve jeito. De bêbado não tem dono e já era. E da viadagem explícita, que formaram aquele time de voleibol. Eu não tenho foto do time de voleibol, mas só tinha aquele pessoal, né? Sei não. Os homens permaneceram fiéis, jogaram futebol. Aqui, a famosa equipe da A2, à esquerda, abaixo, liderada pelo Alfa, o nosso macho Alfa, o Boca Negra. Para quem não conhece, ele está aí na foto. É mole ou quer mais? Mas, você acha que na ESA todo mundo rezava todo dia para o Senhor? Não. Tinha muita festa pagã, muita preguiça, muita coisa feia acontecendo. Por exemplo, Deus, olhando aquelas turminhas ruim paca, decidiu fazer deles homem de verdade e instituiu o período básico de combate. Mas a resistência dos pecadores era pior que a dos judeus no deserto. Só queriam dormir. Muitos dormiam de conchinha, outros juntavam um bando de garotos e, em carros vermelhos, com seus calções apertadinhos, faziam farra que faria o povo de Sodoma e Gomorra ficar envergonhado. Né, faixa? Quem está de short justinho cercado de macho? Adivinha? Onde diziam para as esposas, noivas, namoradas, que estavam sofrendo muito daquela escola, mas no toco da goiaba, os caras faziam churrascada onde se abraçavam e se entregavam aos prazeres da carne. Em outros momentos, se juntavam com travesti cearense e cantavam serenata de amor, sem contar o fato que entre eles nenhuma mulher estava incorporada, mas estranhamente a escola vivia cheia dela. Não quero fazer fofoca, mas tem nego aí casado que namorava todas as lavadeiras da ESA. Outros ainda eram cantados explicitamente pelos monitores do cão naquelas festas pouco cristãs. O dia a dia, queira ou não você acredite ou não, era marasmo naquele início de período básico de combate. Escala de serviço, estudo no sol, porque 3 corações na cidade fria, mania de tirar a roupa não dava trégua, todo mundo pertinho daquele homem nu. O povo adorava esse cantinho. Sei por quê. Castigo era totalmente fardado em formaturas sem fim, interrompidas pelo toque de rancho, onde a melhor comida do mundo era servida aos alunos. Dominguinhos, nosso poeta saudoso, escreveu: como é possível Minas Gerais ter um rebanho de gado imenso e aqui só nos servem batatas? Antes de dormir, as comadres se reuniam para lerem a revista do rádio e gritar: Calbim! O Natalaia era moleza, coisa de criança. O senhor começou a ficar bravo com aquela turma e expulsou ele daquele paraíso que era a sede da escola. Sem ter para onde ir, foram para os campos do Atalaia. Em lugar das confortáveis camas, em alojamento com água quente, ventiladores, simulacros de garanada e outros mimos, agora
é dormir em barracas de 2 praças. Teve padres que foram fiéis, mas outros, muito promíscuos, mudavam de barraca toda a noite. Para ir e voltar, marchavam 4, 8, 12, 16 quilômetros, apesar do campo ser perto da escola. Davam voltas sem fim. A abóbora, desde aquele tempo, substituiu a prometida picanha de hoje. Mas ainda assim, eles teimavam em ficar na ociosidade. Pois bem, do nada a coisa piorou. E a fúria do Senhor se abateu sobre os fiéis ou infiéis ezenos, e como no tempo de Noé veio o lago do Atalaia, onde era possível passar horas meditando, ou mesmo almoçando, ou bebendo a comida. Aí o peso da mão dele abateu sobre os errantes, que para fugir da ira, cavaram buracos que cabiam aos montes, não, até caminhão era escondido do pai. E Deus disse: pensaram que a vida era mole? As marchas não tinha mais alto. Era uma paradinha para se encostar no barranco e nada mais. Às vezes, o barranco era tão alto que tinha que empurrar o outro morro acima. E o lamaçal continuava a infernizar a turma, que se ajeitava no mato para descansar, e agora até para dormir ao relento. Esses dias foram ruins, mas a carruagem de fogo desceu do céu e foi assim o fim daquele período. Fim do básico. Os meninos choram e as mães não veem. E aqueles coitados, inocentes homens, achavam que nada mais de ruim poderia se abater sobre a turma. Ledo engano. Eles não imaginavam a prova que Deus havia reservado para aqueles devassos. E foi assim que chegou a hora de separar os homens das meninas. Opa, dos meninos. O parto seria sem as mães. Vamos para o Pico do Gavião. Onde é esse? Que lugar é esse? Uma tropa foi organizada, com todos numerados, e partiu para a longa marcha, onde o passo do cavalo marcou a nossa andadura. Andamos parecendo Moisés perdido no deserto, até que chegamos no Pico do Gavião. Aí começaram as aulas práticas de tiro de metralhadora Madison, tiro de metralhadora .50, as instruções nos puleiros, o desembarque de viaturas em movimento e a paisagem linda do cerrado que ralava a todos. Não sei por que a fixação em manter a nossa tropa dentro d'água. Afinal, nós não somos marinheiros, mas a gente vivia dentro d'água. Os botes de engenharia viraram linha de servir e os baixinhos passavam mau momento para se servirem. As pistas de corda, uma ponte aérea, o cabo submerso, que deveria ser chamado de verdade cabo submarino. As instruções de armadilha, onde todos caíam nas armadilhas, ninguém escapava. A paisagem era bela, a dor e o cansaço muito grande, mas só o Pérez conseguia sorrir naquele ambiente do cacete. Se existe uma coisa que incomoda a todos, é saber que há uma doença chamada Síndrome de Estocolmo, que faz com que o torturado ame o seu torturador. Sabendo que muitos de nós saímos com essa doença lá do Pico do Gavião, aproveito para matar a saudade incontrolável de todos com a figura patética do instrutor-chefe da infantaria, o Capitão Alves, que tomava os goró e mandava a bala de fuzil em todos nós. Deus teve um trabalhão para mirar por ele. Minas antipessoais, minas anticarro. Que é isso, companheiro? Essa é a última
última besteira que você fará na sua vida, dizia o Capitão Paulo. E a mensagem da pista de reação. Eu, depois da primeira granada, nem sabia se havia recebido uma mensagem, quanto mais levar essa mensagem na linha de chegada da pista de ação e reação. Eu não tive nenhuma reação. E o maldito do carteiro. Lembram do carteiro? Como odiei a esposa na hora que o monitor do cão gritou meu nome com a carta na mão. Era o carteiro do Pico. Uma completa de 20, umas voltas no acampamento em troca de uma carta. Claro que juntaram as cartas a semana antes, só para não privilegiar ninguém. Todos receberam uma carta, ou um bilhetinho, ou pagaram só porque não receberam. A orientação era para desorientar, cheio de casca de banana, cheio de simulacro de granada no caminho. Só o Calmon gostou daquele negócio. Tanto assim que faz a orientação até hoje. E as travessias de curso d'água? Guerreiros foi a grande vítima das insanidades que testaram em nós. Até o Samuel pediu uma estação de rádio para chorar no colo da mamãe no Rio de Janeiro. O único momento de amor e paz era nossos encontros com o instrutor engenheiro, o tenente Chimbinski, que gentilmente nos faziam meditar por longos períodos, às vezes dentro da água gelada daqueles córregos lá da montanha. Você fez isso, é incrível. Avante, remar, se há! E tome de bote remado, ponte de corda para todo lado, balançando mais do que o balança, mas não cai. A tirolesa, cuja chegada lá embaixo era um IP de 1 metro de diâmetro, pronto para enfeitar o peito do guerreiro. E o rapel com negativa, que saudade! Em 2017, vi o tal museu na ESA, no antigo pavilhão de comando. E só tem fotos e utensílios da nossa turma. Parece que de 1977 até 2017, nenhuma outra turma foi formada na escola. Também viram a metralhadora Madsen cortar o arame sobre nossas cabeças. Lembra daquele sargento maluco? Pois é. E o aluno Nogueira da infantaria rindo, feliz e contente, só maluco mesmo. Merece lugar de destaque em qualquer museu militar. E para quem está com saudade, olha o Capitão Alves lá no alto do rapel negativo. Bom, e aí? Aí acabou a ralação. Nós fugimos do campo de concentração da Bagoslávia e, ao chegar no Rio do Peixe, existia uma mesa cheia de comida. Era o fim do período básico. Ali terminou os 400 anos de escravidão que Deus havia nos condenado. Comida à vontade. E eu, Mané, me perdi no caminho e quando cheguei no Rio do Peixe não tinha mais comida. Tive que esperar até chegar na ESA para poder comer. Mas a gente sabia, acabou. Agora é outra coisa. E foi. Por quê? Porque daí em diante entrou um santo no meio da gente e Deus chamado Malé. E Malé nos abençoou. Começou a qualificação da artilharia, da engenharia e da cavalaria. Os infantes repetiram tudo de novo. Hora de abraçar o canhão, lamber o canhão, limpar a alma do cano até o lenço branco sair limpinho. Eita, trem pesado esse tal de obus 105mm. E o tal REOP. Não lembrou que estávamos preparando para o inferno da guerra. Quem não levou uma porrada nas conteiras da Nadobuzeiro? Fritar estopilha. Ou coisa boa. É explosivo, tá, gente? Montar
preparar carga de projeção, não esquecer o detonador na garada, regular a espoleta de tempo, montar o conjunto, carregar o lobuzeiro, fechar a caixa da culatra, segurar a cordinha e esperar o CLF gritar: peça fogo! Se para uns, isso será ótimo. Eu não. Eu me realizei na central de tiro e na topografia. Os cálculos trigonométricos me encantavam. Amei a tábua de logaritmo e as triangulações, radiciações e o cálculo da associação a noite toda para um HNA corrigir 1/1000 na elevação ou na deriva. O xerife, nessa época, estava de mãozinha dada com o dentinho, mas pelo menos estava melhor que os vizinhos cavalarianos, que até água bebiam com os cavalos. O pico do Gavião e abriu fogo no cerrado. Eu lembro de falar para os faleiros: estamos nos vingando daquele terreno. E agora a gente metia fogo a tiros largos e profundos sobre quem nos maltratou meses antes. Fala, canhão, responde às minhas súplicas. E aí chegou dezembro daquele ano e nada mais poderia impedir todos nós recebêssemos as divisas de 3º Sargento Artilheiro. Quando vimos o convite com nosso nome nele, a emoção foi grande. Os mais sensíveis choraram. Calmon, Castro, Elohim, Vianney, Faixa, esses muito sensíveis choraram, tadinho. Experimentar a farda de passeio foi fácil. Mais difícil foi achar cap para usar ataca. Tudo foi feito sob medida, usando um barril de 200 litros como molde. E eles ficaram lindinhos da mamãe com essa dupla da esquerda aí, ó. O outro preferiu posar diante do homem nu. Se entregou, hein, Machadinho? Em 16 de dezembro de 77, fim do curso, fim das experiências, fim da relação e da tiragem de recalque daqueles que só deviam nos formar e tentaram nos deformar física e mentalmente. Quase conseguiram. O Lázaro devolveu o estandarte. Nós devolvemos as estrelas de aluno. Fomos ao alojamento e voltamos fardados de sargentos. Recebemos de nossas madrinhas as divisas. Foi emocionante. Até a Soraya, madrinha de muitos colegas, chorou ao beijar longamente cada um de seus multi-amores. As meninas da cota 40 também ajudaram a vários, servindo como madrinhas, e depois nem posso dizer o que aconteceu com eles. E foi assim que a aventura que nos tornou profissional das armas terminou, com esposas e filhos nos cercando depois de tantos momentos de separação, preocupação, angústia e saudade. Ao olhar minha foto, constato aí embaixo que só eu, a Lúcia e os filhos estão vivos. É a vida, né, gente? É a vida. Mas houve sim outros reencontros. Porque dividiram em tribo, mas sempre tem aqueles teimosos. Porque a amizade que foi forjada naquele momento de dor só cresceu, solidificou e exigiu outros reencontros, até mesmo no curso de aperfeiçoamento. Os amigos são eternos, os amores também. Tanto é verdade que na Penha, lá em Santa Catarina, dei de cara com o primeiro amor do Faixa, o velho conhecido O Naval. Houve encontros casuais, outros nem tanto, porque havia necessidade de reencontrar. Daí em diante, uns buscavam outros e aconteceram à torta e à direita, seja em família,
seja nas ruas da cidade, seja no hospital. Pô. Muquirana fez um encontro emocionante das feras na Toca da Milícia do Rio, lá em Jacarepaguá. O F. Neto nunca me enganou, entregou violetas para o Bedete. Sei não. Mas, como o homem gosta de homem, outros se reencontraram, se abraçaram e a adesão foi grande. As bibas pampeiras, essas se achavam na rua, se agarravam em beijos e abraços terríveis, ou tomando a cana nos bares da vida. Mas macho, como a dupla cachorrão e agulha japonesa, só se abraçaram e fim de prosa. Tem aqueles insaciáveis que preferem um troar homenagem. De tanto pecado, outros vão ao pastor para ser exorcizado. Mas, se você acha que acabou por aí, que nada. As amizades superaram a distância e o tempo. E a repetição de duplas, em muitas ocasiões, leva a pensar: eram eles, nas noites frias da ESA, que se abraçavam no banheiro para estudar? Como nós somos seres humanos comuns, erramos muito e até torcemos para o Flamengo, sei que erramos, sei que pecamos, mas somos só pessoas humanas. E cada momento com essa turma valeu. Viver com eles valeu. Tem também os maus exemplos, porque são os piores pecadores da turma. Eu não vou nem falar o nome deles, mas você vê aí que um tinha um naval, o outro tinha, sabe, aquele amigo que abraça quando ele está bêbado para depois beijar. Malé vai perdoar eles, com certeza. Eu não perdoo, mas Malé perdoa. É hora de falar com tristeza no coração, mas com muita saudade também. Os irmãos que, por falando em Deus, partiram para o tal do paraíso dos artilheiros, bem antes do horário estabelecido para a missão Vara no Alvo. Nossa tristeza é imensa, seja pela perda ou pela separação, mas nossa certeza de reencontro é muito maior. Um time de futebol com direito a técnico ou massagista, não sei, porque aí tem gente, está longe da gente fisicamente, mas nunca saíram dos nossos corações. E foi assim, gente, que o tempo passou. Muito obrigado. 317, Rui.